Calígula, o imperador que começou como esperança e terminou como pesadelo. Imagine Roma, no auge de seu poder, o maior império do mundo antigo. Legiões que dominavam continentes, riquezas que pareciam infinitas. Agora imagine que o homem mais poderoso desse império acreditava ser um deus vivo, um imperador que ria enquanto pessoas morriam, que transformava o governo em espetáculo, que fez senadores implorarem por suas vidas. Esse homem foi Calígula. Mas antes de virar sinônimo de loucura e tirania, ele foi visto como a maior esperança de Roma. E é isso que torna essa história tão perturbadora. O menino das botinhas Calígula nasceu no ano 12 depois de Cristo, com o nome de Caio Júlio César Germânico. Ele não nasceu um monstro. Nasceu cercado de admiração. Seu pai, Germânico, era o general mais amado de Roma, carismático, vitorioso, um herói nacional. Muitos acreditavam que Germânico seria o próximo imperador. Ainda criança, Caio acompanhava o pai nos acampamentos militares. Os soldados se afeiçoaram ao menino e o vestiram com uma pequena armadura, incluindo sandálias militares, chamadas Caligar. Eles passaram a chamá-lo de Calígula, pequenas botas. Era um apelido carinhoso, um símbolo de afeto. Ninguém imaginava que aquele nome, um dia, seria pronunciado com medo. A morte do herói quando Calígula tinha apenas 7 anos. Seu pai morre de forma repentina e misteriosa. Oficialmente, foi uma doença, mas Roma inteira sussurrava outra coisa: envenenamento. O principal suspeito, o próprio imperador Tibério. Com a morte de Germânico, a família de Calígula passa de celebrada a ameaçada. Sua mãe é exilada. Seus irmãos são presos. 2 deles morrem sob tortura. Calígula cresce vendo sua família ser destruída lentamente e aprende cedo uma lição brutal. Em Roma, sobreviver é mais importante do que ser honesto. Ele aprende a esconder sentimentos, a sorrir quando está com medo, a fingir lealdade para não morrer. Essa infância não criou apenas um adulto traumatizado, criou alguém que jamais confiaria em ninguém. Prisioneiro no palácio de Tibério adolescente, Calígula é levado para viver com o imperador Tibério, na ilha de Capri. Ali, o jovem vive cercado por intrigas, paranoia e execuções silenciosas. Segundo relatos da época, Calígula observava tudo em silêncio. Nunca reclamava e nunca se revoltava. Um contemporâneo escreveu: "Nunca houve servo melhor, nem senhor pior." Calígula aprendeu a jogar o jogo do poder. A morte de Tibério e a ascensão no ano 37 depois de Cristo, Tibério morre. Calígula tem apenas 24 anos. Roma explode em celebração. O filho de Germânico assume o trono. O povo vibra. O Senado respira aliviado. O novo imperador parecia tudo o que Roma precisava. Jovem, carismático e com um sobrenome lendário. Os primeiros meses, um imperador, e o início do reinado de Calígula, é surpreendente. Ele concede anistia a prisioneiros políticos, organiza jogos públicos, distribui dinheiro ao povo, trata o Senado com respeito. Roma acredita estar vivendo uma nova era. Pela primeira vez em décadas, há esperança. Mas essa esperança dura pouco. A doença poucos meses depois de assumir o trono. Calígula adoece gravemente. Febres, intensas convulsões, delírios. Roma acredita que ele vai morrer, mas ele sobrevive. E quando se levanta da cama, algo mudou. Os historiadores discutem até hoje o que aconteceu. Uma doença neurológica, epilepsia, envenenamento, colapso psicológico. Não sabemos. Só sabemos que o imperador que saiu daquela cama não era mais o mesmo. O nascimento do tirano Calígula passa a governar pelo medo. Ele começa a executar antigos aliados, confisca propriedades, mata por suspeitas mínimas e exige algo novo: adoração. Obcecado pelo poder e pela religião do Egito, ele se considera uma divindade. Com isso, mandou colocar suas estátuas em vários templos, entre eles, o de Jerusalém. Por esse motivo,
Ele ordenou a construção de uma ponte entre o palácio e o templo de Júpiter, para que ele pudesse conversar com uma divindade. Calígula declara-se um deus vivo. Manda construir templos com sua imagem. Exige sacrifícios em sua honra. Senadores são forçados a se ajoelhar. A partir daí, ele começa a aparecer em público vestido como vários deuses e semideuses, como Hércules, Mercúrio, Vênus e Apolo. Então, as cabeças de várias estátuas de deuses do Egito foram removidas e substituídas pelas de Calígula. Roma, que já tinha conhecido tiranos, nunca tinha visto nada igual. O governo, como espetáculo Calígula, não queria apenas poder, queria atenção. Ele transforma o império em palco, participa de corridas de bigas, canta em público, faz discursos intermináveis, humilha senadores deliberadamente, obriga nobres a correrem ao lado de sua carruagem, faz políticos lutarem como gladiadores. Tudo era um jogo psicológico, e ele se divertia. INC e Tatus, o cavalo então. Vem o episódio que atravessou os séculos. Calígula tinha um cavalo chamado Incitatus. O animal vivia em luxo. Estábulos de mármore, ração especial, copos de ouro. Calígula anunciou que faria do cavalo um senador. Talvez fosse loucura. Talvez provocação. Mas a mensagem era clara. Se eu quiser, até um animal governa Roma. Ninguém ousou rir. O ódio ao senador Calígula desprezava a elite romana. Via os senadores como hipócritas, covardes, inúteis. Mandava executar alguns apenas para herdar suas fortunas. Outros eram mortos por capricho. O Senado, que já controlara imperadores, agora vivia aterrorizado. Roma estava nas mãos de um homem imprevisível. Escândalos e medous relatos falam de excessos sexuais, incesto, assassinatos por diversão. É impossível saber o que foi exagero. Os historiadores romanos odiavam Calígula. Mas uma coisa é certa: o medo era real. Nem sua própria guarda se sentia segura. O imperador sozinho, quanto mais Calígula governava pelo terror, mais isolado ficava. Via conspirações em todos os lugares. Não confiava em ninguém. O império começava a desejar sua morte. A conspiração no ano 41, depois de Cristo. A conspiração se forma. Oficiais da guarda pretoriana, responsáveis por proteger o imperador, decidem agir. O líder era Cássio Quéria, humilhado publicamente diversas vezes por Calígula. Eles sabiam, se falhassem, morreriam. Mas continuar como estava era impossível. O assassinatou em um corredor do Palácio Imperial. Calígula é cercado. Não há discursos. Não há fuga. Ele é esfaqueado dezenas de vezes. Sua esposa e sua filha pequena são assassinadas logo depois. O homem que se dizia um deus morre como qualquer mortal, sozinho, em sangue. Depois de Calígula, Roma acorda em choque. O Senado tenta restaurar a República. Fracassa. O poder continua concentrado. O novo imperador será Cláudio, tio de Calígula. O império sobrevive, mas o trauma permanece. Após sua morte, o Senado pressionou para que Calígula fosse apagado da história romana, ordenando a destruição de suas estátuas e movendo-se rapidamente para restaurar a República. Calígula passou 3 anos como imperador. Tempo bastante para deixar um legado de terror. Calígula foi louco? Foi um monstro. Uma vítima do sistema. Um homem destruído pelo poder absoluto? Talvez tudo isso. Calígula não nasceu tirano. Ele foi moldado pelo medo, pela violência e por um poder sem limites. O legado Roge. O nome Calígula é sinônimo de loucura e tirania. É lembrado como um dos piores imperadores de Roma. Sua história nos lembra de algo essencial. Quando o poder não tem limites. Ele revela o pior do ser humano.